Direito e Literatura está de volta, o valor da democracia. Esse é o tema do nosso programa de hoje, né? E aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender esse assunto a partir das referências da importância da literatura. Como eu referi na abertura do programa, a concepção da democracia se altera ao longo da história, né? Para os gregos significa uma coisa, enfim, para a Revolução Francesa é outra, para os americanos é outra. Catherine. Eu queria puxar um voltar pouco para o seu texto, as brasas do assado do Marshall. Né? O Marshall nos apresenta um texto maravilhoso sobre a democracia clássica, né? Que foi sempre um modelo para as nossas democracias. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, os seminários do Castoriadis, se tu te lembrares, elas insistiam ainda muito nesse problema da autonomia contra a heteronomia. Eu assisti um seminário do Castoriadis. Foi muito emocionante. O Castoriadis foi para o orçamento participativo e achava que era um momento crucial da história da humanidade, que aqui no Brasil ia se realizar a heteronomia, a autonomia que ele tão alvejava. Agora estamos num momento muito mais triste e lutuoso, e eu volto então para esse maravilhoso livro do Coetzee, que apresenta de uma maneira muito cruel, né, o que se opõe a realmente a cratia, ao poder do demos, né, do povo. Então ele vai alistar. Nós temos um governo com um corpo diplomático que é super treinado e armado, né, para levar ou uma guerra fria ou uma guerra quente. Então, ou realmente cenários de guerra, né, que mantém o povo quietinho e apavorado, né? Ou a Guerra Fria, que agora também está se tornando cada vez mais apavorante, de forma que o Estado aprendeu muito direitinho usar esse poder amedrontador dos perigos supostos, né? De uma certa paranoia, de uma espécie de histeria, né? Que nós conhecemos aqui no Brasil muito bem, né? Porque nós temos aquela luta de classes que estagnou por causa do medo do outro, né? Do problema de segurança que parece estar em toda parte, de forma que nem se consegue mais ir para o orçamento participativo como nas épocas do Castoriadis. O cara é assaltado no meio do caminho, é isso? Não somente isso, mas ele é imaginariamente assaltado já dentro de casa. Quer dizer, a gente já suspeita de todo mundo. Então, esse tema, esse mote da suspeita, que artificialmente sempre mantida quente, né? Isso é a forma da Guerra Fria que o Estado leva agora contra, na verdade, a realização verdadeira do poder democrático. Então, o Coetzee monta uma série de cenários, né, nos quais ele nos apresenta de maneira muito convincente, né, como nós nos deixamos acuar e amedrontar dentro da nossa posição de sujeitos diminutos, né, que na verdade não tem mais poder nenhum, mas que se deixa manipular de A a Z. A palavra, ao mesmo tempo em que o discurso é o discurso da disseminação da democracia. Hiperdemocrático, tudo em favor da democracia. Claro. De um lado tem aquela veneração da democracia. E ao mesmo tempo temos a hipodemocracia também. Hipodemocracia. Então nós oscilamos temos a menos e temos a mais. A mais é o espetáculo e a hipo é a que verdadeiramente não acontece. Exato. Então, nas épocas eleitorais... O que não está nas redes, por exemplo, não está no mundo. Já o seu livro vai dar uma resposta, digamos assim, que de repente o povo acorda e diz não. Exatamente. Aos problemas. Na verdade, assim, aproveitando o que dizia o Marshall, né, a gente costuma no direito falar da democracia dos antigos e a democracia dos modernos, fazendo uma oposição entre os gregos e, pelo menos, a democracia em Rousseau, ou com a Revolução Francesa. É o título de um livro do Moses Finley, né? Democracia Antiga e Moderna, que é um livro exemplar. Então, o que o Saramago termina colocando em xeque, já num terceiro estágio, são os limites e as insuficiências desse modelo eminentemente representativo. Esse é o objeto do texto, que no fundo tem a ver com Rousseau e com o momento da transição em que a gente acredita na vontade geral, né? Em que poderíamos discutir lá nos gregos com Marshall quem é a figura do cidadão, quem é aquele que pode frequentar a água, uma coisa assim um pouco batida, e também, né, mas que não acontece depois no parlamento, em que a gente acredita no mito da vontade geral e acredita que a vontade geral, ou seja, metade mais um, é aquilo que representa toda uma nação. O tema das suspeitas, né?
que é o assunto do Sófocles. Tem um comentarista, o Karl Reinhardt, que é um dos melhores intérpretes do Sófocles. Ele diz que no Édipo há uma culpabilidade que não tem sujeito. Então ela oscila e tensiona a peça e o Édipo precisa fixar aquela culpa em alguém, no fim é nele próprio. Mas ele no início especula com todos que estão à volta, especialmente os mais próximos do poder, que são Tiresias e Creonte. Há o paradoxo de que o regime representado é uma autocracia. Regime que o grego ali, nesse caso, chamava tirania, um poder que não é herdado, é conquistado e é exercido de modo similar a uma monarquia, mas uma cidade regida por leis. Então, tem editos públicos, tem uma parafernália jurídica que ele mobiliza, ele é soberano e procurador simultaneamente, né? E ele atua assim como se fosse um duplo nesse jogo. Mas o que é mimetizado pela tragédia grega, a mimese trágica mesmo, é a experiência democrática. Então, o mundo cultural, as expectativas, os anseios que ela traz à tona, são aqueles que estão no jogo da vida, né? No mundo em disputa ali na polis de Péricles, de Sófocles, de Tucídides. E, nesse caso, há essa temor permanente de que alguém esteja cobiçando o poder. Claro, no início da democracia, esse temor era assim, figurado na imagem da tirania, e aí o ostracismo tentou ser o antídoto para isso, foi um antídoto cultural e político para o risco da tirania. Mas ao longo do século V, houve muitas ameaças, inclusive Atenas terminou o século, no fim da guerra, com um regime de tirania, 2 golpes tirânicos, dois golpes oligárquicos, perdão, e o partido do Platão, os eupátridas de Atenas, permanentemente atacando a democracia, aquele regime de instabilidade da opinião, incompatível com a permanência do bem maior da sociedade, tem que ser ferido pelo filósofo, mas o povo é enganado pela demagogia. E no caso do Édipo, o exame é feito de um componente central na performance política antiga e moderna, e que induz uma série de posturas do cidadão e da coletividade, da imprensa, do autor, do filósofo. Afinal de contas, o que querem as pessoas que ambicionam o poder? Como que elas chegam ao poder? E que sacrifícios e que preços elas pagam por isso? Supondo que aqui a gente não está falando do valor ideal da democracia, que é o valor máximo. Não, qual é o valor da democracia? Nós vemos muitas vezes fortunas serem mobilizadas de patrocinadores, de fortunas pessoais e tal. A gente acha, bom, ele vai ganhar isso de volta numa negociata e tal. Mas, por vezes, é a cupidez moral, é o desejo de poder, é um caráter erótico, libidinoso, tentação do poder. Isso tragédia examina. O que tu quer com o poder? Quanto tu paga para chegar no poder? Deixa eu só acrescentar uma coisa sobre esse teu gancho, né? A suspeita, né? De alguém cobiça o poder, né? Então, aparentemente, no primeiro plano da tragédia, né? E Édipo não tem razão de suspeitar Creonte, né? Porque Creonte, na verdade, é inocente, né? Nesse momento, né? Só que tem uma ironia uma construção irônica nessa tragédia, né? Que tem um segundo livro de leitura que, na verdade, Édipo tem toda a razão de suspeitar Creonte e Tiresias, porque, na verdade, são eles, e o texto diz isso, são eles que, num primeiro momento, atentaram contra o legítimo herdeiro do trono, que é esse Édipo, que não sabe quem ele é, né? Claro, que é o menino que deveria ter sido morto lá. Então, tem um uso muito interessante da suspeita, né? Quem tem razão de suspeitar. E eu acho que o modo como, né? Então, dá para ler como... o fato seguinte... Desmonopolizando, essa suspeita muda de figura na modernidade, que vai ser com o soberano. Continua sendo o mesmo. Né? A Revolução Francesa vem justamente aí agora contra o poder do monarca, um só, né, lá do Estado absolutista, que faz aquilo que bem entende e tem um poder ilimitado. Então aí a democracia vai ressurgir depois de toda a Idade Média, como uma maneira de controlar e que agora a gente vai tirar o poder da mão do soberano e passar o poder para a mão do povo, enfim. E eu acho que tem aí uma faz coisa... o giro, né? Eu não sei se vocês conhecem umas séries que estão agora na televisão, que uma se chama House of Cards. Sim. E a outra, Homeland, né, que são séries super interessantes porque sobre os bastidores, né? Sobre os bastidores do poder, né, que trazem à tona todas as camadas sobrepostas, né, nas democracias modernas, né, portanto, a concepção do poder como um fim em si mesmo, né? Esse fato, não. O poder libidinoso, não? O poder que vai saciar ali todas as ambições narcísicas e eróticas, enfim. A Revolução Francesa muda o sujeito histórico, há um outro sujeito, e aí vem uma questão
né, que é das maiorias, e nós entramos no século XX, há um momento em que essa questão, o direito, por exemplo, tem um papel preponderante, nós vamos falar depois. Claro, que a lei surge com uma outra função, né, a partir desse contexto, na medida em que ela tem agora uma outra carga de legitimidade. Né? Claro, por exemplo, em Hobbes, no início da modernidade com Hobbes, a lei vai ter um caráter de interdição entre civilização e barbárie, nessa metáfora, enfim, Hobbes, sim, o motor dele é o medo, mas depois... A figura do Estado, certamente, é um componente novo. A polis tem algo do Estado, mas ela não é refletida tal como o Estado. Tanto é que a noção de Estado moderno, quer dizer, a polis e as civitas, o Estado moderno tem outras características, né? Agora, a ideia do contrato social, né? Do abandono, né? Do direito natural em função de um direito supostamente cultural, né? É um dos grandes mitos da era moderna, na qual nós navegamos, né? Ainda com Hegel, o último grande relato. Então, só para puxar para o Coetzee, né? O Coetzee justamente começa nos primeiros 4 capítulos do livro, a origem do Estado, o anarquismo... Ele usa o filme do Kurosawa, dos 7 samurais, para fazer a metáfora da construção do Estado. Então, a ideia da construção do Estado como emergindo do banditismo selvagem. Né? Então, o Kurosawa cria uma espécie de fábula, de lenda maravilhosa, né? Na qual é possível usar o poder selvagem para tirar essa carga, e os samurais vão embora depois. Eles aceitam, então, não acaparar o poder para si, vão embora. Então, o Coetzee duvida que isso realmente seja um fim viável. Antes do Marshall entrar, eu preciso chamar um intervalo, um rápido intervalo. Na volta vamos continuar com a discussão sobre a democracia, o valor da democracia e agora mais a relação com o direito. Nós já voltamos um instantinho só.